Já cá estás. Mário, Tudo bem? tudo bem? Deixa-me só ver se entretanto entra. Vou mandar agora. Tu não consegues mandar, pois não? Não. Não, ele não está cá. Ainda não entrou. Ficou a ver as Champions. Está aqui, convida. Viva, boa noite. Tá. Boa noite, tudo bem? Olá, Agora amigos, tudo sim, bem? viva, tudo bem? Tudo bem. Eu Quem é começo que é o Diogo? Quem é por que. o Diogo. Eu não sei como é que Diogo, está o ecrã, eu sou o Mário, pronto. Não sei como é que É está o isso. ecrã para cada um. Diogo, Mário. Diogo está aqui meu sobre o lado direito em baixo e o Mário está em cima. extremo direito e o Mário é o trinco. É isso mesmo. Então, está tudo Domingo, bem? Domingos, tudo bem? Domingos, em primeiro lugar, agradecer o convite feito por parte da Bayern para participar nestas iniciativas que eu vou deixar o Mário também apresentar, falar um bocadinho daquilo que é a sua experiência, daquilo que são as suas vivências, Ok, em tempos diferentes, mas também para os mais novos que nos ouvem. Beberem um bocadinho deste sumo, que é sempre importante. Por isso, ok. Mário, passo agora a palavra para ti. Domingos, isto é deixar rolar uma conversa informal, falamos de temas à vontade, 100% confortável, 100% confortável com isso. Ok, Mário, força. tranquilo. Ora, desde já agradecer ao Diogo mais uma vez por estar aqui presente e agradecer, claro, ao Domingos por estar aqui disponível para conversar. Uma grande honra para nós, enquanto projeto Campeonato das Oportunidades, e acredito para a Bayern, estarmos aqui a conversar consigo e vamos ficar a conhecer um pouco mais da sua história, que é grande, e que vai ajudar a muita gente a perceber, se calhar, um bocado melhor o mundo do futebol profissional e da elite, Uhum. como é o tema desta noite, que é a experiência da elite. Ok, Começando, com muito do que gosto. Força, vamos como lá então. é que o futebol entra na sua vida, em termos de. Ok, entra na sua vida porque o futebol em Portugal acaba por ser aquele bichinho desde criança, mas como é que percebeu depois, a certo ponto, que queria mesmo seguir como profissional, queria mesmo chegar mais longe do futebol? Olha, isto tudo começou, eu era, desde que me lembro, tinha pai 7, 8 anos, acho que é a partir, as memórias que eu tenho é a partir de 7, 8 anos, portanto eu vim sou a origem de uma família muito humilde, ali de Lessa da Palmeira, de um bairro de social, e sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, e portanto jogava ali nos bairros, entre bairros, na escola, mas sempre com o sonho de um dia ser jogador de futebol. Um dia surgiu uma oportunidade de poder, tanto eu como o Vitor Bahia, começámos na Académica de Lessa, que é um clube de futebol salão, na altura futebol salão, agora é futsal. Estava na Bahia, sim. E eu e o Vitor Bahia começámos ali e depois surgiu a oportunidade de ir à experiência ao Futebol Clube do Porto. Tínhamos nós 13 anos e felizmente as coisas correram bem e acabámos por ficar. Acabámos de fazer a formação no Porto, eu acabei de fazer a formação no Porto desde os meus 13 anos, ainda fiz 4 anos na formação, iniciado, um de iniciado, um de juvenil e 2 de júniores, e depois, por aquilo que fiz, principalmente nos últimos 2 anos de júniores, acabei por assinar um contrato profissional. Tive a felicidade de me cruzar com aquela geração que foi campeã da Europa, então, em 87, e acho que aí é o princípio do sonho, acho que aí começou realmente o meu sonho a concretizar-se. Mas, como eu te disse, o futebol começou muito cedo,
para mim, porque achei que era também uma forma de conseguir. Sonhei sempre um dia ser famoso, um dia jogar com o estádio cheio, marcar golos num estádio completamente cheio. Sempre sonhei com isso e acho, não tenho a certeza que isso se concretizou. Eu ia pegar aí numa. Desculpa, Marco. Não, se Ia calhar pegar aí numa curiosidade que o Domingos falou, e eu tinha também uma questão sobre isso, que era a história que ouvimos do Domingos ir ao mesmo tempo que o Vítor Bahia para o Porto, em que não era o Vítor Bahia para jogar e jogou. É verdade? Confirma-se? Foi isso mesmo Sim. que aconteceu? Sim, isso é verdade. É verdade porque a mesma pessoa que um dia trouxe, vocês são muito novos, mas devem saber da história, a mesma pessoa que trouxe o Covilhas para o Porto foi a mesma pessoa que teve na minha ida e do Vítor Bahia para o Futebol Clube do Porto, que foi o Sr. Jorge Vieira, que era um olheiro, e falaram com ele e foi ele que abriu a porta do Futebol Clube do Porto. Só que nesse torneio eu destaquei-me porque marquei gol, joguei, mas o Vítor Bahia praticamente não tocou na bola. E o que acontece, mas foi mesmo, porque nós éramos melhores da Académica de Lessa e o Vítor Bahia não teve muito o que fazer. Só que depois, o que é que acontece? Esse senhor Jorge Vieira disse que os jogadores que iam à experiência ao Futebol Clube do Porto era o número 5, que era eu, e era o guarda-redes da outra equipa. Só que o treinador da Académica, que era ele que tinha esse contacto, que no fundo tratou dessa situação para o Sr. Jorge Vieira ir lá ver os miúdos, ele disse não, quem vai ao Vítor Bahia não é o Carlos, que ele chamava-se Carlos, o outro guarda-redes, e ele levou o Vítor Bahia, e bom tempo se diga que levou bem. Exatamente. Acertou, não é? Essa troca que ninguém soube, a não ser porque o Jorge Vieira ao longe não conseguia ver quem era o guarda-redes, eles eram muito parecidos, cabelo escuro, curtinho, mas essa troca acho que valeu a pena ter acontecido. Valeu, e é um bocadinho também aquilo que nós, enquanto Bayern, procuramos ajudar os jogadores, que é anular um bocadinho esta tendência de estar no sítio certo à hora certa e poderem serem eles a chamar o scout, se bem que isso é uma história engraçada e curiosa, e ainda bem que aconteceu, como o Domingos disse. Depois, Domingos, ia-lhe perguntar, veio de um contexto, os tempos são diferentes, naturalmente, veio de um contexto do Clube de Lessa, do Atlético de Lessa, não é? Académica de Lessa, desculpa. Para um contexto do Clube do Porto, já naquela altura as coisas eram diferentes num contexto e noutro? Eram. Eu acho que se te queres referir ao contexto que nós vivíamos naquela época, e as condições não eram as condições que temos hoje. Os equipamentos, os relevados, havia muitos mais pelados do que relevados, jogar na relva era um dia especial para nós, porque não havia relva, era tudo pelado, e portanto tudo era diferente. Só para teres uma ideia, eu acho que antes a própria avaliação, falaste em scouting, a própria avaliação que se fazia aos jogadores era muito pela qualidade técnica e não pelo físico, e não pela capacidade física. Hoje tudo isso é equacionado. Eu acho que os jogos antigamente se calhar tinha mais inspiração, mais liberdade de ação, porque a qualidade técnica existia muita qualidade técnica, ou melhor, eu acho que só jogava quem realmente tivesse qualidade técnica. Ainda bem que o Domingos está nesse ponto, Domingos, desculpe estar a interromper. Força. E é um ponto que muita gente fala disso, e o Domingos, enquanto já foi treinador, passou pelo Porto, por Espanha também, acha que falta agora isso, essa liberdade aos jogadores? Acha que falta muito isso? Falta. Eu já o disse várias vezes e continuo a afirmar que, e principalmente nós, país, formação portuguesa, que deveríamos repensar na formação que fazemos em relação aos jogadores que queríamos formar. Eu acho que se caiu num método que é de formatização. Acho que os jogadores hoje são muito iguais, porque hoje o treino obriga a pensar rápido, a executar rápido. Isso por um lado é bom, que o jogo é mais rápido, tem mais intensidade, mas ao mesmo tempo retiras a criatividade do jogo, porque os jogadores que são criativos pouco tempo têm a bola, não conseguem. Se jogares a 1-2 toques, tu nunca vais saber driblar, tu nunca vais criar desequilíbrios, tu nunca vais criar em jogo as jogadas mais
bonitas que podem acontecer num jogo de futebol, que é o drible, que é o driblar 1 e 2 e 3 e aparecer um golo, e como equipa também fazer isso, não é? Portanto, isso muito pela forma como está o futebol, está muito formatizado, todos trabalham da mesma forma, há uma preocupação muito grande na organização, o aspecto defensivo cada vez é mais importante, e tudo isso leva a que o futebol por vezes se torne um jogo chato, um jogo sem balizas, um jogo muita posse, e acho que o público que quer é ver situações de golo, quer ver golos, quer ver, e acho que o método que hoje se usa e que hoje se trabalha, cada vez vê-se menos isso. E se calhar por isso também, e aqui também um bocadinho o desafio para o Domingos, que é se calhar é por isso que vemos jovens de contextos competitivos que não são os principais de cada país aparecer numa principal liga. Por exemplo, os jogadores que jogam ou que fizeram toda a sua formação num contexto competitivo inferior, onde a anarquia se calhar é maior, onde a relação com a bola é maior, uh, por vezes surpreendem e chegam a patamares superiores, enquanto aqueles que têm formação de destaque acabam por depois não conseguir dar o salto para uma equipa principal. Sim, hoje em dia da forma que há clubes onde realmente trabalham de uma forma diferente, sem pressão de ganhar, muita mais liberdade, e há jogadores que aparecem desses clubes chamados de menor dimensão, e depois quando aparecem já num patamar depois para dar um salto para grandes clubes. Por isso é que nós às vezes assistimos a um jogador, estou-me a lembrar, por exemplo, um Luís Dias que veio de um clube e chegou aqui em ano e meio, é vendido por não sei quantos milhões, passa para um Liverpool, porque é um jogador que faz a diferença, é um jogador que aquilo que ele fez aqui no Futebol Clube do Porto foi essencialmente da forma como ele cresceu no meio que cresceu. E às vezes esse tipo de jogador fica aqui muito pouco tempo. E por isso é que eu digo, às vezes, trabalhar em clubes de menor dimensão, onde realmente consegue ter mais notoriedade, consegue ter mais visibilidade daquilo que faz com bola, e depois sim, numa fase já dos 18, 19 anos, aparecer num grande clube, e se calhar, e às vezes concordo mais, que hoje em dia ser jogador de um grande clube, de um Porto, do Benfica, um Sporting, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que realmente tem as melhores condições para se fazer jogador, mas a desvantagem é que se calhar é inserido num contexto de ganhar, em que já está formatizado. Começam a formatizar esse jogador, a formatizar o jogo, e por vezes não têm o desenvolvimento que deveriam ter, e não põem cá fora aquelas qualidades que eles têm na questão de relação com a bola. Então, Quem é que deve, força. na opinião do Domingos, quem é que deve mudar aqui primeiro? São as academias, as escolas de formação, são os treinadores das equipas principais que cada vez mais procuram integrar estes jogadores jovens naquilo que é o plano do futebol da equipa principal. O que é que deve começar por mudar? E aqui 100% de acordo com o Domingos, não é? Com esta visão de formatizar o jogador, tirando-lhe liberdade, não é? Olha, primeiro acho que passa muito pela parte da formação, que é, tu não podes ter treinadores a trabalhar na formação em que o pensamento deles é ganhar e querer dar o salto para outros patamares. Porque o treinador da formação tem que se preocupar essencialmente com a formação. Não é por acaso que quando se fala num Aurélio Pereira, quando se fala num Costa Soares, num Feliciano, nesses homens que se ligaram toda a vida à formação e que conseguiram fazer os jogadores, é por isso mesmo, porque eles nunca tiveram objetivos de querer ser treinador de um grande clube europeu ou de um grande clube. E é muito o que acontece, e logo aí a formação começa mal. É ter treinadores para a formação e que queiram estar na formação. E aí sim, aí é começar a pensar em mudar a forma de trabalhar na formação com exercícios que, acima de tudo, façam-nos crescer individualmente, crescer muito individualmente. É evidente que coletivamente é importante, mas na fase de formação é mais importante crescer individualmente, porque depois, naturalmente, ele já está inserido num contexto de equipa, num contexto de organização, nos aspectos trabalhados dos momentos de jogo. Isso depois
ele vai naturalmente adquirir. Agora, é importante ter a preocupação de fazer com que ponha cá fora as máximas as capacidades e rentabilizar ao máximo que são as qualidades individuais e a relação com a bola. No Porto, lembro-me agora, antes de passar a bola para ti, lembro que no Porto, por exemplo, havia um projeto interessante nesse sentido, que depois até passou para o Liverpool, a escola com o Pepe Aina. Falamos há pouco tempo com o Fábio, que foi um dos pontos que tocamos também, que é esta possibilidade de capacitar o jogador, primeiro de capacidades individuais, para depois rentabilizá-los ao serviço de uma equipe, não é? E lembro-me agora, falamos com o Fábio, que tocou exatamente no mesmo ponto que o Domingos tocou agora, aí lembrei-me novamente do Pepe e onde é que ele está agora, não é? O Pepe era, ele como não conseguia, durante o treino, fazer com que os jogadores tivessem esse tipo de ações, ele isolava-os e fazia treinos à parte, fora de horas, para trabalhar com determinados jogadores que, com a qualidade técnica que eles tinham, era importante trabalhar com eles fora de horas. E ele fazia isso e de certeza absoluta continua a fazer. Portanto, isso é um bom exemplo daquilo que tem que ser feito no futebol. Daquilo que tem que ser feito. Também sentiram essa necessidade, não é? Porque se não houvesse essa necessidade, ele não o teria feito. Claro. Repara uma coisa, tu hoje tens médios, hoje, da maneira como está o futebol organizado, as equipas estão muito bem organizadas. Tu hoje tens médios que passam a bola para trás, para o lado, sempre passe. Se tu tens médios como, estou-te a dar um exemplo como o Deco, que no 1 contra 1 conseguem criar um desequilíbrio, conseguem driblar, automaticamente a desorganização passa a existir no adversário. Estás a perceber? E é esse tipo de médios que é preciso ter, é preciso criar, porque são zonas muito importantes do campo que tem que haver desequilíbrios. E às vezes não vês médios a fazer isso. Os médios, hoje em dia, ser médio é fácil, diria eu, que é... Manter a posse, às vezes, não é? Manter a posse, fazer o campo grande, jogar largo, fazer os equilíbrios, é tudo muito sem bola, e isso é o tal jogador formatado, que eu na minha opinião, não sei, não gosto. Ainda bem que o Domingos está a tocar nesse ponto, porque a semana passada tive a oportunidade, o Ricardo Quaresma participou num programa do Porto Canal e eu, por acaso, gosto muito de acompanhar tudo o que é entrevistas do Quaresma, porque quando ele fala, ele é muito assertivo naquilo que fala e quando se ouve, nós sabemos que é 100%, estamos 100% de acordo com aquilo que ele diz, porque sentimos que é verdade. E ele diz que sente que é mais fácil agora chegar a profissional do que antes. E isso vai muito em contra aquilo que o Domingos disse de estar formatizado. Sim. Concorda com isso também? Concordo. E concordo e digo-te, porque hoje em dia, para ser jogador de futebol, é aquilo que eu te dizia há pouco, a qualidade técnica é importante, mas mais importante que a qualidade técnica é a tua capacidade física, é o teu trabalho físico, o que tu podes fazer, e se interpretas muito bem em determinados momentos, como o momento defensivo, as transições, se tu és forte na transição na perda, se tu és forte na transição no ganho de bola e tens uma boa decisão, tudo isso são momentos que se trabalha hoje. E tu tendo isso, tens meio caminho andado para ser jogador de futebol. Agora, porquê? Porque se tu disser assim, mas tu tecnicamente tens que ser evoluído, tu tens que arriscar num contra um, tu tens que criar desequilíbrios, tu tens que arriscar mais espaços em profundidade, lá está, aí requer muita capacidade, muita técnica, e aí é só para alguns. E essa necessidade de termos, ou essa necessidade do jogo ter como é que eu ia dizer, essa capacidade técnica irreverente, às vezes, dos jogadores de surpreender, é uma necessidade das equipas, ou os treinadores já estão um bocadinho também formatados, esta geração de treinadores que está agora já estão um bocadinho formatados para estes jogadores, ou ainda há espaço para estes irreverentes? Ainda há espaço e vês hoje em dia um Bernardo Silva... Ou melhor, se estes irreverentes são cada vez mais valiosos. São mais valiosos e valem milhões, por isso é que eu te falava um bocado do exemplo de Luís Dias, como posso falar de outros exemplos de jogadores que hoje em dia, os Mbappés, os Luís Dias, os Bernardo Silvas, são jogadores que hoje em dia, uma equipa que o tenha, que cria esses equilíbrios. Portanto,
Por exemplo, eu dou-te um exemplo, ainda ontem estava a ver o Félix a jogar. O Félix é um jogador completamente diferente. Tem uma relação com a bola e uma tranquilidade com a bola, mas não é um jogador num contra um muito forte. É um jogador que pensa bem, joga bem, procura, acelera de vez em quando, mas lá está, mas não é um jogador que eu diga assim, mas estás a ver o Deco, como o João Félix, um Deco, um João Pinto do passado. Não estou a ver. Mas a tal coisa, não deixa de ter qualidade, não deixa, mas são jogadores diferentes. Agora, como eu te digo, hoje em dia esses jogadores valem muito dinheiro e ficam muito tempo no campeonato português. Domingos, nós temos muitos desses, acredito eu, muitos desses atletas na Bayern. Como é que é esta experiência, e mudando aqui se calhar o tema da nossa conversa, como é que é esta experiência de jogar no futebol ao mais alto nível? Portanto, ter estes miúdos que passam uma carreira e que sonham chegar lá, o que é que eles podem encontrar? E o Domingos que teve títulos internacionais, qual é que é essa diferença? O que é que muda aqui no chip para um jogador? Olha, muda muito, muda muito. Quando se atinge determinado patamar, primeiro tens de estar preparado para te manteres aí e conseguires realmente fazer uma carreira ao mais alto nível. Porque para chegar lá é difícil, mas manter é muito mais difícil. Depois vives num mundo isolado, um mundo da fama, num mundo onde se acerca muita gente de ti, vais conhecer muita gente, vais ter muita gente próxima de ti, vais ter muitas propostas de várias situações e tu tens de ter a capacidade de saber gerir tudo isso. Ou tu tens a capacidade de ter bem definido aquilo que queres para o teu futuro e não ouvir se calhar determinadas pessoas que vão aparecer na tua vida, para que tu possas ter uma carreira e depois chegar ao final da carreira e dizer assim, eu hoje posso olhar para trás e sinto que fiz uma carreira à minha custa, que foi com o meu trabalho e pela minha cabeça. Os sacrifícios que tens que abdicar, há muito sacrifício. Tu não podes, é evidente que tens que fazer uma vida compatível, o que é alta competição. Em termos familiares, também é muito importante a tua estabilidade. Em termos de amigos, também são muito importantes, porque tu, por muito queiras desfrutar da vida e sendo atleta de alta competição, não o consegues, porque não consegues sair com os teus amigos, beber uns copos, ir para o sábado, não tens sábados à noite, não tens sexta-feira à noite, não tens nada disso, porque isso acontece uma vez ao ano, porque o treinador deu uma folga mais prolongada e tu vais. Portanto, tudo isso são a tua própria alimentação, porque o peso é importante, o peso traz-te lesões, tu se estiveres mais gordo, para correr custa-te mais, perdes mobilidade. Portanto, tens de ter uma preocupação com o teu corpo, tens de ter uma preocupação com o mundo, que criaste à tua volta e além disso, tens que saber que o dia mais importante, o momento mais importante é o dia do jogo em que tu aí é o teu exame. Tens exame Depois, todos os fins de semana, quarta-feiras, domingos, tens exames. e depois jogar num estádio com 50 ou 60 mil não é a mesma coisa que jogar, não é? Imagino eu que nunca joguei. Num estádio com 5 mil ou 1000 pessoas, não é? Eu tive, felizmente, por isso é que eu te digo, acho que a carreira em ascendente e comecei também com meia dúzia de pessoas a ver os jogos, mas acima de tudo, chegar a jogar, eu acho que os estádios com quem joguei mais terá sido San Siro, o Estádio da Luz, que na altura Na mais de altura, 100 mil sim. pessoas, mais de 100 mil pessoas, San Siro, joguei em Wembley, joguei em Camp Nou, joguei em Bernabéu, portanto, joguei todos esses O Wembley estádios. jogou e treinou, não foi? Maracanã, joguei, sim. O Wembley A foi. final com o Braga não foi? Não foi Não, aí. foi em Não, Dublin, Dublin, Dublin. foi em Dublin, foi em Dublin. Joguei em vários campos, como em Wembley foi num torneio que fizemos lá, num torneio em princípio da época, ainda o antigo Wembley. Mas para teres uma noção de que Mas é realmente algo os que se estádios. habitua.
Habituam-se a isso? Porque tu chegas Ou a um continua a momento. ser sempre especial quando se entra num. Eu Motivo. acho que o especial é aqueles 10 minutos que tu entras ali Depois não e está nada. olhas, adaptas-te ao ambiente e é bonito, e depois praticamente tu quase que não tiras os olhos do campo e da bola e dos adversários. Portanto, isso é, isso é no fundo, porque nós vivemos o antes do jogo, é de stress, é de ansiedade, é de pressão, como é que é dizer, é de isolamento, que queremos estar sozinhos, queremos projetar o nosso jogo, tudo isso. Queremos que as coisas, que ninguém nos chateie, que não haja nada que nos perturbe para ir bem psicologicamente. Quando as coisas correm bem num jogo, procuramos fazer igual ao que fizemos no jogo, nesse jogo anterior, porque foi assim que as coisas correram bem. Portanto, tudo isso são coisas que passam pela cabeça de um jogador e não haja dúvida que são momentos de grande pressão. E se o Domingos voltasse a jogar no estádio do Dragão, ainda se lembrava de fazer o festejo? Não, já esqueceu. Não, isso é eterno e felizmente ainda hoje eu me encontro com pessoas que me cresceram a ver-me jogar e que iam aos estádios e que de certa forma têm algum orgulho quando eles dizem que festejavam como eu festejava e acho que é uma imagem. Como é que surgiu esse festejo? Foi a primeira vez que festejou e Foi ficou? natural, mas se calhar um pouco programado também. Isto foi num jogo contra o Feirense, não sei se era um jogo da taça, em que era a primeira vez que eu ia ser pai. E nesse dia a minha esposa tinha feito uma ecografia e eu disse ao fisioterapeuta que era ele que marcava os exames e que no fundo era sempre ele que tratava das situações familiares. E marcou o exame, ela foi fazer o exame e o doutor ligou ao fisioterapeuta, que era o Rodolfo Moura, e disse o que era. Só que eu disse ao Rodolfo: eu não quero saber, porque não quero saber. Se é menino ou menina, não me interessa. Mas depois tanto queria, como é que é dizer? Pensei bem, se não, vais ter mesmo que dizer. E ele disse-me, mas a minha mulher não sabia, a minha mulher não queria saber. E então, como eu fiquei a saber, nesse jogo à noite, eu disse à minha mulher, disse, olha, logo no jogo, quando eu fizer um golo, vê lá a confiança que eu tinha, que sabia, quase certeza que ia fazer um golo. Entrava já, a probabilidade de fazer gol já era maior do Pronto, que era isso. E no fundo, eu disse, quando festejar ou levantar um dedo, é sinal que é um rapaz. Se levantar dois, é sinal que é uma menina. E então foi isso. Eu puxei o braço atrás, puxei, fui em direção ao camarote e aquela a protelar e levanto o braço. E é quando faço assim, aponto um dedo. E pronto, foi assim que ela ficou a saber que era um e rapaz. continuam a apontar um dedo que foram todos meninos, não é? Os Domingos só têm Pronto, filhos. o problema foi esse. O problema foi esse, é que apontei sempre o dedo para cima e só saiu rapazes. São três. Domingos, eu tinha aqui uma questão fugindo aqui a esta história, que é pertinente no caso do nosso projeto, porque acompanhamos muito o Campeonato de Portugal e a Liga 3. Qual é que é a importância dos jogadores, neste caso, de Futebol Clube do Porto, Braga, Vitória B, por exemplo, que temos esses casos, passarem por este tipo de campeonatos antes de ingressarem nas equipas principais? Porto B, Benfica B, estou na segunda liga, mas, por exemplo, Sporting B está na Liga 3. Qual é que é a importância de passar por estes campeonatos antes de ingressarem, por exemplo, na equipa principal? Ou até mesmo antes de saírem para fora, para uma segunda liga, por exemplo, alemã, espanhola? Eu acho que, no meu entender, tem vantagens. Tem vantagens porque tu, sendo jovem, tendo 17 ou 18, 19 anos, tu vais-te cruzar com jogadores mais velhos, que também atuam nessas divisões. E aí isso vai-te dar alguma maturidade, vai-te obrigar a crescer. Não vais jogar com miúdos da tua idade, vais jogar com pessoas mais velhas e começas a ter noção de realmente o que é a experiência desses jogadores. E tu aprendes com isso. Isso está-te a preparar para aquilo que vais encontrar mais acima. Eu acho que são muito importantes esses campeonatos. Agora tem o seu timing. Passar ali 3, 4, 5, 6 anos, esquece. Nunca mais sais ali. Acho que estar ali 1 ano, 2 anos e aproveitar aquele espaço, porque no fundo é um espaço onde joga mais, onde à partida tem espaço para jogar mais tempo, e esse tempo é que o ajuda a crescer. Eu acho que são importantes essas equipas e esses espaços que dão. Eu não sei, lá está, na altura,
não era nascido já. O Domingos deixa de jogar em 2000, 2001, já tinha eu 2 anos. Então, não sabia nada de futebol na altura. Na altura, o Domingos cruzou-se com muitos jogadores que não deram jogadores por falta deste tipo de campeonatos. Cruzei-me e digo-te que eu, por isso é que eu te disse que nos 2 últimos anos de júniores foram muito importantes para mim, porque havia jogadores já internacionais dentro dessa equipa de júniores e que muitos deles não conseguiram se manter num patamar de seleção, num patamar de grande clube, e nem lá chegaram. Porque, lá está, quando eu te digo que eu olho para um jogador e digo assim, ou melhor, este jogador aos 15 anos faz a diferença, e diz assim, isto vai ser jogador. Às vezes é um erro. Se calhar não vai ser jogador. Se calhar há um outro jogador que está ao lado e esse é que vai ser jogador. Porquê? Porque acho que há jovens que atingem demasiado ou precocemente as suas máximas, ou melhor, já desenvolveu de tal forma as suas capacidades que atingiu o limite e dali não vai crescer mais, dali não vai conseguir fazer mais. E há outros jogadores que não. De acordo com o crescimento, eles vão evoluindo e depois, ao fim de 2 ou 3 anos, vêm-se uns jogadores completamente diferentes. Portanto, temos muitas situações dessas e também vivi essas situações perto de mim na altura da formação. Por isso é que eu digo, o driblar 10 jogadores nos juvenis ou nos iniciados não quer dizer que vai ser jogador ao mais alto nível. Não quero. Tenho muitos exemplos desses. Muitos exemplos. E aquele, como eu te disse, aquele médio simplório que anda ali e que até faz uns passos bonitos e erra menos e é muito concentrado e entende bem o jogo, e esse se calhar mais dia menos dia está lá em cima e as pessoas dizem, mas como é que é possível? Ele praticamente nem aparecia em jogo, não se via, mas há muitos casos desses. O Domingos passou por Espanha 2 anos como jogador e depois 1 ano como treinador no Deportivo. Encontra muitas diferenças do futebol espanhol, quer a nível jogado, quer a nível do ambiente que se vive no futebol espanhol. Olha, primeiro dizer-te que todos os jogos têm público. Logo aí O Deportivo está agora ver... na terceira, se não me engano, e aquilo está lotado. Isso, amigos que foram lá por curiosidade e estava lotado. Isso por si só motiva. Depois, acho que eles lá há muito mais espaços. As equipas, estou-me a referir concretamente à Primeira Liga, qualquer equipa gosta de jogar, gosta de assumir. Por isso é que tu vês um Celta Real Madrid ou um Valência Real Madrid e vês o Valência a querer ganhar o Real Madrid e todo aberto, a jogar aberto. Acho que ninguém vai com a intenção de conquistar um ponto. Vai com a intenção de ganhar os 3. E é um bocadinho, infelizmente, também pelas condições financeiras. Porque se tu tens capacidade financeira, tu podes ter melhores plantéis. Aqui em Portugal é um bocado isso. Tu não tens capacidade financeira para poder fazer uma boa equipa, para poder competir com o Porto, com o Benfica, com o Sporting. E por isso é que lá... Sim, se calhar para o jogo em si, naquele jogo, naquele dia em específico, se calhar sim, mas para um campeonato inteiro, se calhar sim, é mais complicado, claro. Mas cada vez temos mais equipas a serem mais competitivas. Eu acho que são mais competitivas. Eu acho que as equipas cada vez estão mais equilibradas, porque toda a gente trabalha bem hoje e trabalham, como eu te disse, dentro da mesma forma. Hoje quem quiser vasculhar treinos e exercícios e formas de trabalhar, vai à internet, tem lá tudo. Hoje tens tudo. Sim. É uma questão de saber aplicar e conseguir ter uma noção ou uma ideia do jogo. Portanto, tudo isso é possível. E por isso as equipas hoje estão muito iguais. Agora, o que faz a diferença é aquilo que estávamos a falar há pouco. É aqueles momentos dos grandes jogadores. Domingos, e pegando nisso que disse, as equipas trabalharem bem, e já passando aqui para as últimas questões, como é que o Domingos vê um projeto como o Bayern, que procura dar a capacidade do jogador chamar um scout, de se avaliar, ou seja, do jogador conhecer aquilo que é as suas dados de performance e depois dar-lhe visibilidade? Como é que vê iniciativas deste género, que tocam um bocadinho na Bayern e no Campeonato das Oportunidades de maneira diferente?
qual é a importância deste tipo de iniciativas para os jovens jogadores e para os clubes que não têm tantas capacidades financeiras? Hoje, cada vez mais, a velocidade faz a diferença. A velocidade de chegar primeiro, descobrires um talento primeiro, faz logo aí, começas a ganhar. E cada vez mais, precocemente, já vão buscar jogadores de uma tenra idade. Depois, eu acho que os clubes, os grandes clubes têm um critério e sabem o jogador que procuram e hoje em dia têm uma análise profunda sobre quando vão contratar um jogador, o que ele é fisicamente. Hoje os testes também têm muita importância numa decisão a tomar, numa contratação a tomar, e portanto isso parece que não, mas hoje os clubes, quem tem condições para isso, consegue escolher e escolhe bem. É evidente que quando já numa fase adiantada, havendo o dinheiro, vai ter que pagar já ele com o jogador já formado e já com jogo, já com muitas coisas boas feitas, portanto, esses são os mais caros que as equipas compram. Agora, quem é jovem, aquilo que eu aconselho, principalmente no futebol português, que ainda não tem, além de ter muitos observadores, mas acima de tudo, que façam os melhores momentos dos jogos, vão gravando a sua carreira, porque quem sabe um dia mais tarde isso pode ser importante numa análise, numa pessoa que procura este tipo de jogador. Portanto, e isso também é importante. Hoje em dia um jogador na formação, não digo jogador, digo um jovem da formação, deve preocupar-se com essas ferramentas e tentar fazer com que as pessoas tenham acesso a imagens, porque eu quando me dizem, falam do jogador, envia-me qualquer coisa, pelo menos para eu ver, para eu ter uma noção como é que ele joga, se é pé esquerdo, se é pé direito, se é rápido, se é lento, se é alto, se é baixo, e isso é muito importante. Sim. Hoje Juntando isso à análise do scout que a Bayern consegue, ainda melhor. São duas análises, uma de vídeo e outra de números, que são sempre importantes. Sim, também. Eu tinha aqui uma questão, há aqui uma questão que eu vou colocar aqui, que é de um seguidor nosso, falando daquilo, já falámos um bocado da sua experiência em Espanha, mas o que é que achou da experiência? Estava a ver agora aqui o André a perguntar, não é? O André Simões. Sim. A minha experiência em Espanha, eu vou-vos contar principalmente o que é que me levou à Espanha. Eu tive vários anos para sair. O Arthur Jorge queria me levar para o Paris Saint-Germain. Houve uma altura que o Inter de Milão se interessou por mim e acabou por ir usar Morano, porque o Porto também não teve interesse no negócio. Tive para ir para o Deportivo da Corunha como jogador. E depois, quando eu tive uma lesão grave no joelho, fiquei 4 meses sem jogar. E depois, para retomar, já o Jardel estava a fazer golos e ficou difícil. E acabei por sair para um clube que tinha chegado às meias finais da Taça UEFA, que foi o Tenerife. E o Tenerife tinha ambições de querer lutar pelo título. E por isso é que investiu, pagou por mim 8 milhões, comprou o Roy Mackay, que vocês devem saber também que jogou no Bayern de Munique, jogou mais um ou outro jogador também, e tinha uma equipa muito boa. E portanto eu acabei por ir para o Tenerife, só que tu nem sempre consegues, bons jogadores não fazem uma grande equipa. Podes ter muito bons jogadores, mas para fazer uma grande equipa não chega. E acho que nós vivemos isso em Tenerife, que foi ter uma equipa já com alguma maturidade, na ordem dos 32 para cima, 30, 32 anos, e notou-se isso. Só para teres uma ideia, nós jogávamos muito mesmo. Chegávamos a qualquer lado, no final do jogo, ou perdíamos por uma expulsão ou por um autogolo, os treinadores das equipas só diziam como é que é possível o Tenerife jogar desta forma, estar na posição em que está. Mas pronto, foi uma decisão que eu tomei perante a oportunidade que apareceu, mas não me arrependo, porque também foi uma experiência boa ter jogado 2 anos no campeonato em Espanha, na Primeira Liga Espanhola. Para mim foi muito. Mas tive o azar que cheguei em junho e em julho fraturei a mandíbula no primeiro ano e tive mais 2 meses sem jogar. Depois a situação do meu pai, que em agosto apareceu-lhe um tumor e até abril foi um problema. Portanto, sabes que às vezes, por isso é que eu te digo, estas situações mexem connosco e por muito que a gente às vezes
queira dizer assim, não, isto não interessa, não, a família é importante. E quando estás numa situação numa situação familiar, portanto ainda pior, mas pronto, mas foram 2 anos que com experiência em termos como jogador foi boa, a experiência desportiva não, isso não foi. Aqui, Diogo, deixa-me só até mesmo para fechar. Sim, sim, sim. Acho que é importante fizeste a mesma questão ao Fábio também para fechar. O Fábio, como sabemos, está na Arábia Saudita. Sim, agora está na Arábia Saudita. Já teve nos Emirados Árabes Unidos. E fiz a mesma questão, que é aconselhas o jogador português, acho que há muito aquele receio e acho que é cultural de sair. Quando digo sair estou a falar agora mais aqueles jogadores de terceira divisão, quarta divisão, que têm oportunidades para sair para uma primeira norueguesa, uma segunda dinamarquesa. Há muito aquele receio de será que o projeto é bom? Será que me vou sentir bem lá? O que é que o Domingos acha, por exemplo, de uma segunda espanhola para o jogador sair, de uma segunda italiana, por exemplo? Porque são campeonatos muito equilibrados, também a francesa, que eu conheço muito bem. São campeonatos muito equilibrados e campeonatos sérios, projetos sérios. Mas os jogadores sentem esse receio. Eu sinto isso e falo com os jogadores também que me dizem isso, sentem esse receio de sair. Qual é que é a sua opinião? A minha opinião é que devem sair. E foi uma das situações que me arrependi, não ter saído mais cedo, porque devia ter saído mais cedo. Primeiro porque acho que ganhas uma experiência completamente diferente. Estando fora do país, ganhas uma experiência e não te arrependes. Depois há outra coisa que é, libertas-te. Estás fora do teu país, libertas-te, não tens aquela pressão que tens aqui internamente, que está toda a gente a ver, estás preocupado com a crítica, estás preocupado. Tu, nesses países, praticamente preocupas-te com o teu trabalho, porque a crítica, tu não conheces a pessoa que te vai te criticar, nem o jornalista que escreve, não conheces ninguém. Sim. E isso para ti liberta-te e faz com que tu cresças como homem e como jogador. Enquanto aqui é o que eu te digo, temos a nossa cultura tem este defeito que é temos muita gente que gosta de dar opinião e parece que não, isso às vezes quem é mais influenciável, estou a falar em termos de jogadores como jogador, quem for mais influenciável é evidente que sofre com isso, não é? Diogo, tens alguma questão a mais a colocar aqui ao Domingos? Tinha aqui duas questões. Agora passando para as perguntas aqui que foram deixando os nossos seguidores. Qual é que foi o melhor gol, Domingos? Gol mais Olha, especial. Eu tenho golos que me deram grande prazer em marcar. E os golos mais bonitos são aqueles que ou é um malabarismo ou é um remate fora da área. E eu tenho, felizmente tenho bons golos também de cabeça. Estou-me a lembrar um golo de cabeça contra o PSV Eindhoven para a Liga dos Campeões aqui. Tínhamos perdido 5-0 lá e ganhámos cá 2-0. Eu marquei o segundo golo. Estou-me a lembrar de 2 golos fora da área que foram um no ângulo do lado esquerdo. Ao Sporting? Não, Fora da área não. Da área do Sporting não. Sporting não foi Não, o fora da Sporting área. foi. Alguém está aqui a dizer contra o Werder Bremen. Tem um contra o Werder Bremen, tem outro contra o Feyenoord. O contra o Werder Bremen é de pé direito no ângulo, quanto o Feyenoord é pé esquerdo no ângulo também. Depois tem um golo contra o Sporting que é um dominar, rodar, chutar para o lado contrário. Portanto, andei para ali a fazer uns maritangos. Tem golos assim, sabes, que às vezes tem um pontapé de bicicleta no jogo contra o Boa Vista também. Pá, sinceramente, houve golos que fiz. Se tivesse marcado só 5 era mais fácil, não é? Ainda foram à volta de 150, no Porto foi à volta de 150 golos. Mas pronto, foram golos que me deram grande prazer. Outra questão aqui, para fechar as perguntas da malta que está a ver. Está aqui 95 96 21, é este, Duarte. O Duarte está a ver. Estou a ver agora aqui o Duarte, grande amigo, Tivemos aqui alguém que perguntou se é possível o Tenerife voltar à Liga Principal Espanhola. Já estive mais perto. Eu, ano passado, torci. Eles estiveram ali, foram ao play-off com o Girona e tiveram quase. E eu estive ali a sofrer até ao último. Ainda por cima
Eu tenho lá amigos em Tenerife, deixei lá amigos, deixei lá um compadre também, que sou padrinho do filho dele, que é português. E eu estou, de vez em quando ainda falo com os jornalistas lá de Tenerife, portanto ainda tenho ligações e de vez em quando também vou por lá. E gostava que o Tenerife voltasse à Primeira Liga. Acho que é uma ilha. Quem conhece Tenerife só conhece o lado sul, mas Tenerife é o norte, a Santa Cruz é uma cidade fabulosa para se ver. Missa, estavam aqui a colocar uma questão, é quando é que volta aos bancos? Pensa nisso ainda? Olha, sabes que eu costumo dizer isto e se calhar estou nessa fase que tu começaste a perguntar como é que foi o meu princípio de carreira. O meu princípio de carreira foi até aos 18 anos a pensar um dia ser profissional de futebol. Foram esses 18 anos, desde que me lembro, desde 7, 8 anos. Depois dos 18 aos 32 foi quando fui profissional. Foi uma carreira mesmo de profissional e de alta competição, muitos sacrifícios, muitas coisas. Abdiquei de muito. Depois dos 32 aos 50 foi treinador. Portanto, eu acho que estou na minha quarta vida. Acho que esta é a minha quarta vida. Dos 50 até aos 60 será a minha quarta vida, onde estou, portanto, neste momento como comentador, gosto de estar a comentar, gosto de ver jogos, tenho em vistas alguns projetos, mas dentro do futebol não penso voltar ao campo como treinador. Tenho saudades às vezes desses momentos, porque também como treinador vivi os bons momentos de estar a orientar um Braga, um Sporting, a Académica, a Leiria, o Belenenses, nesses estádios, mas acho que também isso implica muito sacrifício e implica abdicar nesta altura de família, de amigos, de abdicar de tudo. E por isso é que eu digo, acho que estou na quarta vida, espero ter uma quinta e não sei se essa quinta será outra vez ligada ao futebol no terreno. Alguma vez pensou ser comentador de futebol? Foi algo que lhe surgiu? Não. Cada vez é mais normal. Acaba por ser normal, cada vez mais. Mas é algo que a pessoa não pensa. Sim, não pensa e eu estou a gostar, como já fiz para a Sport TV, já fiz para a RTP, já peço também para a TVI. Eu acho que como é que é dizer? É interessante, porque acabas também por estar envolvido no jogo, estás atento, vais falar sobre isso, vais procurar pormenores que se calhar as pessoas passam ao lado, passa despercebido, e acho que eu também tenho essa responsabilidade, quem anda no futebol, tentar ver coisas diferentes e coisas para mostrar às pessoas. E procuro, acima de tudo, fazer com que o jogo, ou a mensagem, ou a informação que eu estou a dar, que clarifique e ajude as pessoas a ver um jogo também diferente, desde o sistema, desde a dinâmica, e acho que as pessoas às vezes só veem a emoção, só veem o golo e perto da baliza, mas também é importante ver outros aspectos. Hoje estamos aqui com muitas perguntas. Eu penso que é um jogador, sim. Quem é que é o treinador ou os treinadores com quem mais aprendeu, se é que se pode saber? Perguntou aqui um seguidor. Olha, eu acho que eu e como muitos outros ex-colegas e como alguns treinadores, acho que não temos dúvidas que o Bobby Robson reunia competência, reunia liderança, reunia vários aspectos que um jogador gosta. E acho que alegria no trabalho, boa disposição, forma de estar na vida, bons conselhos, que é que eu te posso dizer mais? Motivador nos treinos, exercícios de treinos que dava gosto de treinar, e isso leva-nos a todos a dizer que o Bobby Robson foi dos melhores treinadores que nós tivemos. Está aqui respondida para o nosso seguidor. Acho que havia aqui mais uma, mas era um adepto do Celta a mandar-lhe um grande abraço. Espanhol. Acho que as perguntas estão fechadas. Diogo, tens mais alguma questão? Desse lado, está tudo ok. Agradecer ao Domingos por esta conversa, por esta partilha também. E esperamos voltar a falar em breve também. Quando quiserem, sabes que futebol, para mim também é bom falar, que é sempre bom recordar, e é uma forma também de, sabes que isto, a gente, se não falar de futebol, vai perdendo muita coisa, e acho que é uma forma também ajuda às vezes a gente a ir buscar coisas e falar em jogos, em momentos que de certa forma na altura me fizeram muito feliz, a mim e também a muita gente que está hoje se calhar Claro. aqui, que está a ver,
estava no estádio e que eram jovens, tinham 15, tinham 12, e eu tenho, como eu disse há pouco, tenho tido esse gosto de encontrar essas pessoas na rua e dizer, como agora ainda fui entregar as rosetas de 25 anos a muitos sócios, e eles só me falavam de mim no Estádio das Antas, de jogo, do golo, e acho que isso também faz-me sentir bem. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, Domingos. Obrigado Boa sorte nós, para Domingos. vocês todos e que tudo corra bem, corra pela melhor. Obrigado, igualmente. Um abraço. Igualmente. Obrigado. Tchau, fiquem bem. Obrigado. Tchau.